Ok, meus amigos, nós temos aqui uma questão de número 54, função quadrática, ou equação do segundo grau envolvendo, pode ser inequações. Nessa daqui nós temos a função e gráfico. Diz assim, a figura abaixo, que é essa daqui, representa o gráfico da função quadrática, dessa função f de x, ax2 mais bx mais c. Pronto, aqui o gráfico. Aqui nós temos o eixo do x, aqui nós temos o eixo dos y. Determine a mais b mais c, sendo o a o coeficiente do x2, o b coeficiente de x e o c é o termo independente. Então, o que é que nós temos aqui analisando o gráfico? Esse ponto é menos 1. Então, nós temos uma raiz. Esse ponto aqui é o x do vértice. Está aqui o vértice. Então, as coordenadas do vértice são 3 e 8. E temos aqui a outra raiz. Então, nós temos, vamos lá, temos o vértice, que é 3 e 8, certo? Temos o vértice, que é 3 e 8. Temos uma raiz, que é menos 1. E como é que eu calculo a outra raiz? Lembrando que o x do vértice é a média aritmética, tá certo? Das outras raízes. Ou também podemos chamar ponto médio. Então, o x do vértice é o ponto médio das raízes da equação. Então, para determinar a outra raiz, nós já temos que uma raiz é menos 1. Então, eu tenho menos 1 mais x duas linhas sobre 2. Isso aqui é igual a 3. Então, isso aqui é igual a x do vértice, igual a 3. Então, isso é igual a 3. Menos 1 mais x duas linhas é igual a 6. Deslocando para o outro lado, então, a outra raiz é, na realidade, 7. Então, aqui nós temos menos 1 e 7. Então, as raízes da equação é menos 1 e 7. O vértice, 3 e 8. Então, vamos começar. O vértice é 3 e 8. As raízes da equação são menos 1 e 7. A função, ela é do segundo grau. Então, ela tem a seguinte característica. ax2 mais bx mais c. Então, vamos usar a técnicazinha da soma das raízes. Soma das raízes menos b sobre a. O produto das raízes é c sobre a. Ora, a soma das raízes, então, menos b sobre a soma das raízes, menos 1 mais 7, isso aqui, a soma das raízes é igual a 6. Então, conclusão, b é igual a menos 6a. Então, b é igual a menos 6a. Produto das raízes, c sobre a. Então, produto das raízes é c, então é menos 1 vezes 7. Então, eu tenho menos 7. Conclusão, c é igual a menos 7a. Então, nós temos o valor, tá certo? De b, temos o valor de b em função de a e temos o valor de c em função do a. O que que eu vou pegar? Eu vou pegar as coordenadas do vértice, que é 3 e 8, e vamos substituir. Então, eu tenho f de 3. Então, vamos ter a vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3, mais c, isso aqui é igual a 8. Então, ficamos com 9
A mais 3B mais C, isso é igual a 8. Então, vamos substituir o valor de B e o valor de C. Então, 9A mais 3, valor de B, mais o valor de C. Então, nós temos o valor do B é menos 6A. O valor de C é menos 7A. Então, 9A menos 18A menos 7A, isso é igual a 8. Então, ficamos com, certo? Então, vamos ficar com menos, 9A, tá certo? Menos 18A, dá menos 9A, com menos 7A, dá menos 16A. Isso é igual a 8. Se eu multiplicar por menos 1, 16A igual a menos 8, então A vai ser menos 8 dividido por 16. Então, o A é igual a, simplificando, A igual a menos meio. Pronto, A igual a menos meio. A informação que eu tenho, tá certo? Eu quero o valor de A mais o valor do B mais o valor do C. Nós sabemos que o A é igual a menos meio. B é, o valor de B é menos 6A. E o valor do C é menos 7A. Então, substituindo, A mais B, que é menos 6A, mais C, que é menos 7A. Então, eu tenho, na realidade, o que nós temos aqui? A menos 6A dá menos 5A. Então, dá menos 12A. O valor de A é igual a menos meio. Lembre, o valor do A é menos meio. Então, isso aqui vai ficar menos meio no lugar do A. Menos com menos dá mais, fica 12 sobre 2. Então, resposta igual a 6. Então, resposta igual a 6. Então, o item correto é o item E. Não há necessidade de encontrar o A, o B, aliás, encontrar o B e o C, porque todo mundo é em função do A. Essa foi a questão de número 54. Joia, não é isso? Veja agora a questão de número 55. Eu tenho uma função do segundo grau com a seguinte característica. F de x é igual a x ao quadrado mais 4x mais b. Possui duas raízes reais distintas. Possui duas raízes reais distintas. Se e somente se. Então, quando se fala em número de raízes numa função quadrática, quando se fala em número de raízes, está falando do delta. O delta pode ser maior do que zero, o delta igual a zero, ou o delta menor do que zero. Então, quando falar em número de raiz, está falando o delta. Então, quando o delta é maior do que zero, implica raízes reais distintas. Quando o delta for igual a zero, você tem raízes reais iguais. Quando o delta for negativo, não existe raízes reais, certo? Não existe x1 e x2 pertencente aos reais. São chamadas raízes complexas, certo? Nós não temos raízes reais. Se ele está impondo que são duas raízes reais e distintas,
qual é a condição para o nosso delta? Raízes reais distintas. Então, a condição é que o nosso delta seja maior do que zero. Então, numa função quadrática, vamos copiar aqui a função. Na função quadrática, f de x, x ao quadrado mais 4x mais 2b. Quem é que faz o papel de A? Quem é que faz o papel de B? E quem é que faz o papel de C? O formato da função quadrática é esse aqui, ó. F de x, a x ao quadrado, mais bx, mais c. Esse é o formato da função quadrática. Então, quem é quem? Esse rapazinho faz o papel de A, esse, lembra, com sinal, faz o papel de B, e esse é o termo independente, faz o papel de C. E o nosso delta é B ao quadrado menos 4A vezes C. Só nos interessa o delta, o estudo do delta. Então, vamos lá. Delta é B ao quadrado, no caso é 4 ao quadrado, menos 4A, que é 1, vezes C, que é 2B. Condição imposta, maior do que zero. Delta positivo implica x1 diferente de x2. X' diferente de x'. 16 menos 8b, isso é maior do que zero. Menos 8b, maior do que menos 16. Se você pega uma desigualdade, uma inequação, multiplica por menos 1, haverá a troca de todos os sinais. Passa a ter, quem é negativo fica positivo, quem é maior fica menor, quem é negativo fica positivo. Multiplicar por menos 1, menos 8b, passa a ser mais 8b. Maior passa a ser menor, menos 16 mais 16. Está multiplicando, passa dividindo. Então, conclusão, o b tem que ser menor do que 2. Então, condição é que o b seja menor do que 2. Então, vamos analisar item por item. B for maior ou igual a 2, não é verdade. B for menor do que 2, então, o item correto é o item B. B for menor do que 2. Então, resposta correta dessa questão é o item B de bola. Pronto. A questão de número 56 diz assim, questãozinha do dia a dia. Você tem uma empresa, ele diz, a função f a de x, pronto. A função a de x é x que multiplica L menos 2x. Representa a área de um jardim retangular a ser construído, rente a um muro onde L é o comprimento do arame de que disponho para cercar os 3 lados restantes, sabendo que x igual a 5 dá uma área de 110. O outro valor de x que dá essa mesma área é. Então, primeiro vamos ter uma ideia. O que que nós temos? Então, nós temos nossa imaginação. Temos aqui o muro, certo? Então, nós temos aqui um muro, certo? Então, essa é a ideia. Nós temos um muro. E vamos ver.
Então, nós temos aqui o muro. Nós vamos cercar só 3 partes do terreno. Porque no muro não há necessidade de cercar. Pronto. Então, nós vamos cercar essas 3 partes do terreno. Certo? Então, pronto. Então, vamos cercar essas 3 partes do terreno. Na questão, ele diz o seguinte, que a área, certo? Que a área desse terreno, ó, a área em função do x é igual a x que multiplica L menos 2x. X, isso aqui representa a área. Nós temos a área, certo? Retangular a ser construído. L é o comprimento do arame. Comprimento do arame. L é o comprimento do arame, certo? Onde L é o comprimento do arame, que dispõe de cerca todos os lados. Sabendo que x é igual a 5. Então, x, ok. Então, nós vamos imaginar isso aqui, x. Lógico, se todo é L, então isso aqui vai ser L menos 2x. Então, se eu somar esse lado mais esse, né, L, se eu somar esses dois lados x, então esse aqui é L menos 2x. Então, está bem definido aí a área. A área de um retângulo é a base vezes a sua altura. A área de um retângulo é a base vezes a sua altura. A base, L menos 2x. A altura é x. Ele está dizendo que quando esse x é igual a 5, certo? Ele está dizendo que quando esse x é igual a 5, essa área é igual a 110. Isso, vamos voltar para a questão. Quando x é 5, a área é 110. Quem é desconhecido? O L. Então, vamos determinar o valor de L, que é o comprimento do arame. O L representa o comprimento do arame, certo? Então, veja comigo. Então, vamos lá. Ó, A5, nós vamos ter x, que é 5, L menos 2x, que é 5, tem que igualar a 110. Então, nós vamos ter 5L menos, isso aqui dá 10, menos 50, né? 5 vezes 10, 50, menos 50, isso é igual a 110. Então, isso aí é igual a 110. Então, 5L vai ser igual a 110 mais 50. Então, isso aqui dá 160. Então, o L vai ser igual a 160 dividido por 5. Então, o comprimento do arame é 32. Pronto, o comprimento do arame é 32. Ele quer saber, agora, qual é o outro x que dá essa mesma área. Lembre que a área é dada em função de x, que multiplica L, menos 2x. Então, a área, certo? A área x é igual a 110. Não vai mudar a área. E o L é igual a 32. Então, vamos substituir x, que multiplica 32 menos 2x, isso é igual a 110.
x, que multiplica 32 menos 2x, é igual a 110. Então, vamos desenvolver. Aí nós temos 32x menos 2x ao quadrado menos 110, isso é igual a zero. Menos 2x ao quadrado mais 32x menos 110 igual a zero. Então, vamos diminuir essas contas usando um artifíciozinho. Vamos dividir por menos 2. Ficamos com x ao quadrado menos 16x mais 55. Quem é menos fica mais, quem é mais fica menos. Então, a equação do segundo grau é x2 menos 16x mais 55. Poderíamos imaginar em resolver a equação para determinar o x, mas sabendo que nós já temos um valor para x. Nós já temos um valor para x, que é a raiz dessa equação. Então, uma raiz já é 5. Como é que eu vou determinar a outra raiz? Você tem duas maneiras de resolver isso. Você pode pegar a soma ou você pode pegar o produto. A decisão é sua. Você usa a soma, porque a soma é menos b sobre a. Então, a soma das raízes. Então, eu tenho uma raiz que é 5, mais a outra raiz é igual a menos, o b é menos 16, dividido por a, que dá 1. Certo? Menos b sobre a. Então, o a é igual a 1. Então, eu tenho aqui a seguinte coisa. 5 mais x duas linhas é igual a 16. Então, essa raiz é 16 menos 5. Então, essa raiz é igual a 11. Então, o outro valor de x é 11. O produto das raízes é c sobre a. Então, eu tenho 5, a raiz, vezes a outra. Quem é c? 55. Dividido por a, que é 1. Então, aqui eu tenho 5 vezes x duas linhas é igual a 55. Então, x duas linhas é 55 dividido por 5. Então, a outra raiz é igual a 11. Já era esperado. Então, você tem duas maneiras distintas, diferentes, de resolver a mesma equação. Você pode usar soma e produto das raízes. Então, o gabarito está associado, tá certo? Ele diz, o valor de x que dessa mesma área, resposta, o valor de x que dá essa mesma área é o item B. Pronto. Resposta correta da questão de número 56, 11, P de bola. Pronto, meus amigos. Nós temos aqui a questão de número 57. Gráfico, interpretação. A figura representa um sistema em sistema coordenado, tá certo? Com a mesma escala. Então, os dois gráficos na mesma escala. Os gráficos das funções reais fg com f de x é igual a x2, função do segundo grau, e g de x igual a x. Então, essa função aqui você tem x2 e aqui você tem x. Sabendo que a região poligonal, essa região aqui, certo?
sabendo que a região poligonal, essa região aqui, ó, que a área dessa região poligonal, certo? Essa área aqui, ele está afirmando que essa área é igual a 120. Então, essa área é igual a 120. Quem é K? Então, vamos aqui, só uma substituição. K. Quando eu substituir aqui, então eu vou ter quem aqui? Eu vou ter K ao quadrado. Se eu me deslocar para lá, então isso aqui é K ao quadrado. Ó, isso aqui é K. Então, isso aqui é K ao quadrado. Então, implica também K ao quadrado. Porque aqui, ó, aqui é o Y igual a X. O X igual a Y. 2K, quando eu levo o quadrado, vou ter quem? 4K2. Então, esse aqui passa a ser 4K2, vai, isso aqui 4K2. Ora, num trapézio, isso é um trapézio. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a sua altura dividido por 2. Isso aqui é base maior, isso aqui é base menor, isso aqui é a sua altura. Então, vamos colocar aqui só o trapézio, só o que me interessa. Só o trapézio. Então, base maior, base menor. Isso aqui é a base maior, isso aqui é a base menor. Isso aqui é a sua altura. Voltando para a figura. Quem é a altura? 4K2 menos K2. Então, dá 3K2. Então, a altura é 3K2. Quem é a base maior? Esse valor aqui todinho é igual a 4K2, ó, essa altura. Então, é 4K2. Quem é base menor? É esse pedacinho aqui, ó, base menor, que é K2. Certo? Então, isso aqui é K2. Então, vamos lá. E a área é 200 e... Aliás, a área é 120. Pronto, a área é igual a 120. Então, pronto, a área é 120. Então, vamos nós. Base maior mais base menor vezes a sua altura dividido por 2. Base maior 4K2 mais base menor K2 vezes a altura 3K2 dividido por 2. Isso é igual a 120. Então, isso é igual a 120. Então, eu tenho 5, 15. Ó, então, nós temos 5K2 vezes 3K2. Isso é igual a 240. 2 vezes 120, 240. 15K2 é igual a 240. Se você pegar 240 dividir por 15, certo? 240 dividido por 15 dá 16. Só que aqui é K2 vezes K2, tem K4. K4. 240, então dá 16. Então, K seria mais ou menos, lógico, raiz 4 de 16, que é 2 à quarta. Mas como, se você observar na figura, o K está à direita do zero, então ele é positivo. Então, resposta é igual a 2. Então, mais 2. Então, K é igual a 2. Então, o item correto é o item E, certo? Esse é o item da nossa questão, ok? Então, é isso que nós pedimos, que você exercite. Isso vai fazer grande diferença, ok?